Hoje nós vamos concluir esse tema sobre e como identificar os espíritos comunicantes. E vamos aqui também lembrar esse evento que vai ocorrer aqui em nossa cidade, em Caruaru, no próximo final de semana, que é o Seminário Espírita Revivendo Jesus. É o segundo, e que será no dias 22, 23 e 24 de novembro. Vai ter aí a presença de vários expositores espíritas bem conhecidos em todo o Brasil, como o André Trigueiro, o André Moreira, o Adeilson Salles. Também vamos ter o Geraldo Campetti, Rafael Lavarini. Então é um evento que se destina a toda a região aqui perto de Caruaru, cidades como Santa Cruz, Belo Jardim, Garanhuns, todas essas cidades e inclusive Recife e outras, de estarem nesse evento que é o mais importante agora em nossa cidade. Então vai ser no próximo final de semana o segundo Revivendo Jesus. Vamos para a introdução do nosso estudo, extraída do comentário de Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Estudemos, trabalhemos, compreendamos e sirvamos, seguindo realmente os ensinos e exemplos do Cristo de Deus. Entendendo a complexidade da conscientização, acolhemos-nos assim às lições vivas do Divino Mestre. Para conscientizarmos-nos, será preciso acompanhar Jesus, assimilando-lhes os ensinamentos. Então, nessa parte, nós vamos aqui colocar algumas observações e analisarmos como Emmanuel aqui nos começa propondo o aproveitamento máximo que podemos e devemos ter dos ensinos de Jesus. E aqui ele coloca os degraus de aprofundamento. Estudemos, trabalhemos, compreendamos e sirvamos, seguindo realmente os ensinos e exemplos do Cristo de Deus. É por de redenção do Evangelho, dos ensinos de Jesus, ele para de fato se estabelecer como roteiro real e concreto em nossa vida, ele tem que passar por essas fases do estudo, da compreensão, do trabalho, da vivência. E esse aspecto último que Emmanuel aqui faz a referência de sirvamos, é porque, de fato, hoje nós temos tido contato com as reais experiências dos espíritos desencarnados, aonde aqueles que estão alinhados ao bem, ao Evangelho do Cristo, eles são o exemplo máximo do esforço de vir. Então, quando Emmanuel aqui esses aspectos, é porque são esses os aspectos que a doutrina espírita nos mostra do que de fato nos espera, nos aguarda no reino dos céus, no reino de Deus. Porque o espiritismo, diferente de todas as do cristianismo, traz a realidade que se encontra depois da morte do corpo. E essa realidade mostra que os espíritos que estão bem, que estão harmonizados e felizes, são aqueles que não podem trabalhar, de ajudar e servir na diminuição de dores e provas de seus semelhantes. Continuamos. Entendendo a complexidade da conscientização, acolhemos-nos assim às lições vivas do Divino Mestre. Vamos aqui esclarecer um pouco o que é essa
complexidade da conscientização. Nós, de fato, estamos exercendo o despertamento da consciência quando o que nós pensamos, sentimos e fazemos estão num nível de harmonia e de equilíbrio que fazem com que uma certa sensação de plenitude já nos envolva durante a própria encarnação. Das próprias atitudes e empenhos na vivência do bem que passamos face os caminhos liberadores do Evangelho. E essa conscientização, ela tem essa dificuldade ou essa complexidade, porque na esfera do ser, no nosso passado espiritual, nós atrapalhamos e nos conflitamos com as leis divinas nos vários níveis de atuação do nosso espírito. Nós nos complicamos com as leis divinas na área do pensar, fazer. E agora, para que a gente resgate a uma possibilidade nova de vida, temos que resolver essas três áreas. Pensar de forma nova, sentir de forma nova e vivenciar essas propostas inovadoras do Evangelho. É por isso que não é... E é por isso que é complexo. Quando a gente diz que não é fácil, não queremos dizer que não seja bom. Não tem coisa, fazer o bem é muito, mas dentro de nós, as raízes que nós... E é por isso que é como uma complexidade, porque é preciso reformar tudo dentro de nós. E nós estarmos abertos a fazer esse trabalho. Poucas vezes a gente pensa no bem, sente o bem e faz errado. Às vezes a gente pensa o bem, sente o mal, faz certo ainda assim, mas não deixa para completarmos aqui a introdução. Para conscientizarmos-nos, será preciso acompanhar Jesus. Vamos aqui então para o primeiro slide do estudo de hoje. Os espíritos superiores dizem tudo com muita dignidade e autenticidade. Com linguagem digna, nobre e elevada, estimulam-nos à elevação de pensamentos e sentimentos, jamais a trivialidades ou aos sentimentos de mal-querência. Esse, inclusive, foi o último slide do estudo da semana passada, para que a gente faça uma construção a partir dele. Então, quando nós pegamos um livro espírita, e mesmo que esse livro seja uma obra mediúnica, porque nós sabemos que dentro do movimento espírita existem os livros espíritas doutrinários ou até romances que não são psicografados. E existem aqueles que sejam doutrinários ou romances. É identificada a origem do espírito que trouxe ao médium e é assinalado psicografia. Mas aqui nós estivemos aprendendo desde a semana anterior que para usarmos os critérios colocados pelo codificador no livro dos médiuns, nós temos que usar esse critério para ambas as situações. Não é porque um livro foi psicografado que o conteúdo dele, quer seja romance ou um livro doutrinário, é de autenticidade espírita, está em harmonia com a codificação. É preciso, voltando agora aqui ao texto, perceber que os espíritos superiores dizem tudo com muita dignidade e autenticidade.
com uma linguagem digna, nobre e elevada, estimulando-nos à elevação de pensamentos e sentimentos. Então é preciso que o teor que se estabeleça naquele livro, ele, de alguma forma, ele seja estimulador à aquisição de virtudes, à vivência do bem. Então, se nós nos deparamos com um livro, um romance espírita, quer seja mediúnico ou não, conclui a obra e a sensação que aquela história nos trouxe não é uma sensação de estímulo à caridade, ao amor, à prática do bem. Abre um ensejo para certo nível de conflitos em termos de virtudes. É uma obra que já tem que ser colocada de lado em uma análise crítica e criteriosa de que algo ali não está certo. Principalmente, voltando aqui ao texto, quando diz: jamais a trivialidades ou aos sentimentos de malquerência. Então, se, de certo modo, apresenta, por exemplo, personagens numa história, dando-se de ardis e de comportamentos conflitivos ou desvirtuosos, a história daquele personagem se coroou de êxito, o que é que está por trás disso? O que é que está se querendo ensinar? Porque aí, de certa forma, estaria indiretamente estimulando a vivência do mal como sendo de bons resultados. Então, é preciso que se analise isso com muito cuidado. Continuando. Não se deve julgar a qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras e pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação pode deixar sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Então, hoje ainda surge com certa proficiência, com certa quantidade, livros, muitas vezes de médiuns pouco conhecidos do movimento espírita, e lá aparece, por exemplo, do espírito Bezerra de Menezes, ou até mesmo do espírito André Luiz, que mesmo que não seja o André Luiz, que sobretudo psicografou livros por Francisco Cândido Xavier, mas indiretamente fica subentendido. E aí, quando vai se ler a obra, se percebe que aquele conteúdo doutrinário está muito aquém do conteúdo normalmente percebido nas obras daquele espírito através do médium Francisco Cândido Xavier. Essa obra é uma obra que já tem que ser colocada de lado. É por isso, lembrando aqui aquelas orientações que já estivemos compartilhando aqui nos estudos anteriores, é por isso que é muito importante, depois da leitura das obras da codificação, a leitura de obras de divulgadores renomados do movimento espírita, desde aqueles que foram conterrâneos de Kardec, contemporâneos dele, como Leon Denis, Gabriel Delano,
e vários outros que, de certo modo, deixaram obras que, após as da codificação, são obras importantes. Mas, fora isso, nós tivemos no movimento espírita, principalmente no Brasil, uma quantidade de obras só do espírito André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, as obras, a série de livros sobre a vida no mundo espiritual, 16 livros. Já pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, tem os livros de Manuel Filomeno de Miranda, que dá próximo também de uns 16 livros. E aqui ainda não assinalamos os romances de Emmanuel, os romances de Victor Hugo, vários deles também escritos por Divaldo Franco. E vejam, só depois que a gente faz uma leitura desses livros, é que a gente vai tendo uma base segura para analisar com critério outros livros que nos cheguem às mãos e que não sejam de médiuns reverendados no movimento espírita. E aqui ainda nem citamos uma série de livros também muito importantes, como de Ivone do Amaral Pereira. Há também os livros de Zilda Gama, principalmente os romances de Victor Hugo. Então essas obras, elas têm que primeiramente serem lidas, para que depois a gente tenha condições de analisar livros de médiuns que vão chegando ao movimento espírita e trazem obras psicografadas. Então, voltando aqui ainda ao texto, qualquer ofensa à lógica, à razão, à ponderação, não pode deixar dúvida sobre a sua procedência, seja qual for o nome em que se ostenta o espírito. Então, o espírita, atento a essas observações que nós estamos aqui compartilhando, o livro pode espírito mais renomado ou reverendado do movimento. Não, eu quero saber o que é que ele está ensinando no livro. Como é a forma dele escrever? É uma forma concisa, elegante? Qual é a base do ensino que esse livro traz? Então, o cuidado nosso é a análise, sobretudo, ao conteúdo, e não ao espírito que está dizendo que aquela obra foi originada. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas. Quando esse pressentimento convenha, nunca, porém, determinam datas. Então, aqui tem outro ponto que é bem delicado e que surge em muitas obras espíritas, principalmente aquelas que se colocam para analisar o livro Apocalipse, que é do Evangelho Revelação a João, que está na Bíblia, e que é um livro que, pela quantidade de símbolos e de analogias, é alvo das interpretações mais diversificadas possíveis, tanto fora do movimento espírita quanto no movimento espírita. E quando se utiliza essas obras para precisar
datas para ocorrências futuras, automaticamente a gente é colocado a duvidar sobre a qualidade do Espírito que está fazendo essa revelação. Porque, como aqui é colocado, isso está no livro dos Médiuns, item 267, os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas. Nunca, porém, determinam datas. Então, tem uma data certa, já está sob suspeição. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade, conciso, sem exclusão da poesia, das ideias e das expressões, claro a todos, sem demandar esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Nós vemos muito essa característica que aqui é descrita em uma variedade imensa de mensagens e de livros, por exemplo, do Espírito Emmanuel, de Joana de Ângeles, em que o estilo conciso, claro, inteligível, é muito bem trabalhado. E aonde cada palavra é empregada com muita exatidão. Então, Emmanuel, eu me lembro aqui de um livro que, infelizmente, ainda é pouco lido no movimento espírita, que é de Emmanuel, e que tem todas essas características, mesmo sendo uma obra fininha. Capítulos assim de uma página, de uma folha, às vezes 2 páginas, e que tratam dentro dessa temática da forma que admiravelmente sucinta, concisa, mas de um conteúdo muito aprofundado, onde Emmanuel analisa questões como casamento, homossexualidade, celibato, divórcio, relacionamento afetivo, uma série de temas que circulam essa área, mas que ele trata de tal maneira, com a linguagem elegante e concisa, que para a assimilação do conteúdo de cada um daqueles capítulos, normalmente são precisos algumas leituras. Uma só não se consegue. Continuemos. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Elas, quer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Então, esse é o cuidado maior que os espíritos do bem têm, onde eles são muito escrupulosos. Eles têm atenção em tudo aquilo que dizem e colocam, porque as palavras, os esclarecimentos, eles sempre têm um fim sério e eminentemente útil. Então a gente se depara na leitura de um livro, onde lemos uma página, 2, 3, e a gente percebe naquele conteúdo que está lendo
nada de aproveitável. Isso pode ser um livro doutrinário, pode ser um romance, e aí a gente já é chamado à análise crítica do que está lendo. Onde é que essa leitura está me levando? Como aqui é colocado, os bons espíritos, eles são muito criteriosos e nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil em tudo que dizem. Nunca um espírito superior dirá o que um médium ou qualquer outra pessoa deve fazer. Quando orienta, objetiva um fim sério e eminentemente útil. Já os mistificadores afastam-se da seriedade e utilidade, pois objetivam levar os seus médiuns e seguidores a situações cada vez mais distanciadas da verdade. Então, o primeiro ponto que aqui é destacado é que, de fato, quer no livro, quer em uma comunicação psicofônica, os espíritos superiores nunca determinam o que o médium ou trabalhadores devem fazer. Eles podem sugerir, propor, mas nunca determinar. Essa reunião de vocês não deveria ser desse modo. O que era certo era vocês fazerem assim. Qualquer indicação desse tipo por um espírito, através de um médium, pode ser um médium até de mais tempo na casa, etc., não deve ser dado valor. Porque os espíritos benfeitores, os espíritos superiores, eles não determinam a maneira com que se deve agir ou fazer algo. Eles sempre se colocam de tal forma que possibilite intermediar uma informação, um conselho, um estímulo, mas nunca a dar diretriz. Vocês devem fazer assim. Como aqui diz no final, pois objetivam levar os seus médiuns e seguidores a situações cada vez mais distanciadas da verdade. Os espíritos mistificadores é que fazem isso. Os espíritos que no mundo espiritual continuam ainda, mesmo que estimulando desequilíbrios e conflitos, quer nas casas espíritas, quer fora delas. Mas o indicativo também aqui é aplicável àquilo que é proposto nos livros. Então, situações inusitadas, esquisitas, práticas não estabelecidas em termos de experiência nas casas espíritas, e que é colocado por algum espírito num livro ou fora de um livro, como sendo mais certo de fazer, tem que ser muito bem peneirado e nunca seguido às cegas. Porque o primeiro fator básico que aqui nós voltamos a salientar é que os espíritos benfeitores não traçam regra de comportamento, nem de atitudes. Inclusive, isso também ocorre conosco mesmo, em forma particular.
sob o amparo e a ajuda de nosso anjo da guarda ou dos espíritos que nos querem bem. Porque quando a gente recebe na voz da consciência aquela elucidação que vem de um espírito que nos quer fazer o bem, eles sempre colocam algo da seguinte forma: não seria melhor tu fazer isso, não? Tu já pensaste em fazer desse modo? Porque os espíritos benfeitores, eles querem ser co-participante conosco. A decisão e a atitude a tomar deve vir de nós. Quando a gente recebe na mente aquelas determinação do tipo: faça isso assim, faça isso agora. O passo seguinte que nós devemos fazer é uma prece, para tentar selecionar aquilo que nos veio à mente. Porque possivelmente a gente pode estar sendo alvo de uma insinuação espiritual negativa. Porque as indicações originadas dos bons espíritos sempre propõem a que a gente reflita junto e seja o responsável pela decisão. É como aquela história narrada no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fez referência ao anjo que é Tobias, que é uma história narrada no Antigo Testamento, no livro que tem o mesmo nome de Tobias. Quando Tobias vai fazer a viagem para receber uma dívida do pai dele, e recebe como acompanhante durante a viagem um espírito materializado, um anjo materializado, na linguagem bíblica, que tinha sido mandado para o orientar durante a viagem. E em vários momentos onde esse anjo foi chamado a intervir, ele sempre procurou agir junto de Tobias em termos de sugerir, de indicar, mas nunca de determinar. Assim também é os espíritos do bem que nos acompanham. Eles podem sugerir, porque querem que a gente seja, ao mesmo tempo, o responsável e o autor das decisões que a gente vem a tomar. Em nosso movimento espírita, na atualidade, os mistificadores, utilizando-se de sofismas, sarcasmos e injúrias, atacam especialmente o movimento de unificação. Utilizam-se dos próprios dirigentes e trabalhadores do movimento para conseguirem realizar os seus intentos, atacando e levando a desconfiança a todos os que podem lhes desmascarar. Está no item, está na página 152 da apostila, e aqui vejam, há uma advertência muito séria que extrapola um pouco o contexto puramente da identificação dos livros. E é o quê? É aquele ponto em que todo o movimento de trabalho, de união e de unificação do movimento espírita, que há muitos decênios vem sendo realizado pelo movimento federativo no Brasil, principalmente, as chamadas federações espíritas estaduais, elas têm uma vertente em comum, que é o fortalecimento pela união
dos espíritas no movimento espírita. Mas com muita frequência surgem nas casas espíritas trabalhadores que vão de encontro a esse trabalho de união dos centros espíritas. E quando menos se pensa, surgem isoladas das outras, aonde os trabalhadores e aqueles que não estão abertos a um trabalho de fortalecimento com outras instituições. E isso é uma coisa muito negativa, porque do mesmo modo que nós, individualmente, procuramos nos agrupar nos centros espíritas para fortalecer as nossas convicções de fé e de espiritualidade, as casas espíritas devem ter reuniões, participações em conjunto, para elas também fortalecerem umas às outras. Jamais era para haver qualquer nível de competição entre as casas espíritas. É cabível o bem competir com o bem para ver quem faz melhor. Mas a gente sabe que isso tem acontecido, inclusive em nossa cidade mesmo, em Caruaru, como ocorre em diversas outras cidades, onde o surgimento de uma diversidade de instituições espíritas possibilita com que alguns dirigentes dessas casas, envolvidos sem perceber, por correntes de espíritos orgulhosos e vaidosos, querem que sua instituição seja melhor do que a dos outros, tenham mais seguidores, sejam mais valorizadas, e acham que essas ideias vêm de espíritos elevados. Então, as federações espíritas que existem em todo o Brasil, elas trabalham para o fortalecimento em termos de união das casas espíritas. Mas podem ter certeza, muitos dirigentes de casas espíritas combatem o movimento federativo. Chegam até o ponto de dizerem que a Federação Espírita Brasileira, sediada em Brasília, é o Vaticano dos Espíritas. Porque, muitas vezes, na sua forma depreciativa e sob a ação de espíritos realmente infelizes, estimulam neles um nível de vaidade pessoal, no qual eles acham que sabem mais do que os outros e têm espíritos elevados dando apoio a eles do que aos outros. O pior de tudo é quando esse tipo de ideia é colocada em livros espíritas. E eu já li alguns deles em torno disso. Só que como eu já li antes os livros que eu tenho sugerido aqui, eu percebo logo quando há um desvio de ideias, levando e semeando. Eu sei separar aquela obra como não sendo uma obra que de fato mereça maior atenção. Mas vez ou outra tem livros que ficam mostrando aspectos negativos de alguns dirigentes de órgãos federativos e colocam isso de tal forma como se o responsável fosse as federações espíritas e não os temporários representantes com suas imperfeições morais. Pois não.
alguns meses atrás, no caso aqui lá no Recife, no centro, aí então o solar dos dirigentes encarregados da organização da casa, ele falou assim, que a casa estava com pouca frequência. Aí ele disse, quer montar uma casa espírita, começa a fazer psicografia de parente de quem está na plateia. Sabe? Assim, dessa forma. O que dizer sobre essas casas espíritas que tem aquele montão de gente, né? E na mesa algumas pessoas, entre médicos e dirigentes, e aí faz uma psicografia, aí diz, fulano tal, né? Aparece uma pessoa lá, é meu filho, aí vem, fala isso. O que dizer? Esse tipo de procedimento é um procedimento correto ou adequado? Existe um livrinho, um opúsculo, publicado pela Federação Espírita Brasileira, sobre orientações ao centro espírita e às reuniões que são realizadas nos centros espíritas. Nesse manual de tipos de reuniões e de orientações, não existe, de fato estabelecido, um tipo de reunião pública aonde se prestigie os fenômenos mediúnicos a detrimento da própria doutrina espírita em termos de elucidação, de preparação, de renovação pelos ensinos do Evangelho do Cristo. É claro que em determinadas ocasiões a possibilidade de trabalho da mediunidade de psicografia é respeitável e importante, mas não pode ocorrer de tal modo assumir mais reuniões de estudo e de doutrina, invertendo o papel da importância da doutrina espírita. Porque o espiritismo, em termos de revelação, como sendo, e de fato ele é, o Consolador prometido por Jesus, possibilita que aquele que esteja aberto a receber os seus esclarecimentos, tomar posse de um conjunto de instrumentos que lhe ajudem a superação e a aplicação das mais diversas situações da vida, inclusive na perda de entes queridos. Sem que para isso a pessoa precise de fato receber uma carta psicografada de tal ou de tal ente querido. Então, todo esse movimento que às vezes é criado, objetivando apenas aumentar a quantidade de frequentadores do plano material numa casa espírita, acaba não sendo, de fato, positivo para o desenvolvimento e a divulgação do espiritismo. Vamos continuar ainda aqui. Os espíritos pseudo-sábios se enfeitam de conhecimentos que de fato não possuem. Muitas vezes utilizam termos médicos e da área da psicologia para assemelharem os seus escritos aos de André Luiz, Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles, por exemplo. Essa referência está na página 153 do livro Reuniões Mediúnicas, do Projeto Espiritizar. Então, vai e ocorre o quê? O surgimento de livros psicografados, nos quais espíritos pseudo-sábios querem trazer um conteúdo com aparência e credibilidade, por exemplo, na área da psicologia, querendo, de certo modo, propor suas revelações como sendo do nível daquelas que nós recebemos por André Luiz ou Joana de Ângeles, e que, na verdade, uma leitura atenta
da razão e do bom senso, que nós devemos sempre estar atuantes nisso, percebe logo que o conteúdo é contraditório, muitas vezes sem o justo valor que querem lhe atribuir. Para que a gente de fato esteja habilitado a fazer essa discriminação, eu volto a dizer, é importante que primeiramente tenhamos lido vários livros desses autores. A gente percebe logo quando aquele escrito destoa do verdadeiro. É como, inclusive, há um tempo atrás, ainda hoje acontece, a divulgação de certas mensagens nas redes sociais, nos Facebooks ou nos WhatsApps, atribuídas a Emmanuel ou a André Luiz, que qualquer pessoa que de fato já tenha lido várias obras desses espíritos, percebe logo que aquelas mensagens são pseudo-mensagens atribuídas àqueles espíritos. Às vezes não deixam de ser mensagens que aparentemente propõem um conteúdo edificante, mas com o uso de uma linguagem de certa falta de qualidade e que é percebido logo que não é de Emmanuel e não é de André Luiz. Esteja dizendo certo conteúdo de valor moral, mas descaracteriza a forma de dizer. E quando usa atribuindo a esses espíritos a origem, aquele que já estudou bem essas obras deduz logo que aquilo ali é mentira, não é deles. Mas aí é quando eu volto a dizer, é preciso ler vários livros desses espíritos para aí a gente tomar posse da maneira deles escreverem. Porque quando a gente pegar um livro que diz que é deles e não é, a gente percebe logo. Isso aí não é de André Luiz, não. De jeito nenhum. Mas aí é preciso já ter essa experiência. Aos que desejam fazer do bom senso o norteador da relação com os espíritos, recomendamos, por ser fundamental, que meditem sobre as ações dos falsos profetas, da erraticidade, a que se refere Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10. Então, há no Evangelho segundo o Espiritismo uma página que tem epígrafe, os falsos profetas da erraticidade, que é muito importante para essa identificação desse conteúdo proveniente desses espíritos pseudo-sábios do mundo espiritual. Trouxemos aqui uma pequena parte deles, vejam só. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. A referência que também está na página 155 do livro Reuniões Mediúnicas. Então, do mesmo modo que entre nós encarnados, tem muitas pessoas que gostam de enganar e que, de certo modo, cultivam essa pseudo-arte de usar uma capa onde a dissimula e faz com que muitos acreditem em algo que, na verdade, não é de maneira nenhuma a realidade. Há muitos espíritos que de lá continuam estabelecendo
uma linha de procedimento para o engano e que, ao perceber determinados médiuns com aberturas para receber-lhes os conteúdos, eles utilizam-se desses médiuns e lançam seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns aceitem. Por alto, eu quero apenas aqui indicar aqueles tipos de situações onde, por exemplo, acaba estabelecendo em determinadas casas espíritas para que os participantes da reunião mediúnica sempre o façam de pés descalços. Ou em alguns grupos, quando isso também é utilizado, na aplicação de passes. Os médiuns, quando vão entrando na sala de passe, terem que tirar os calçados, na sugestão que às vezes é utilizada, de que é uma forma de conectar-se de forma mais intensa com a carga positiva que existe no solo, na terra, e que o sapato estaria isolando, impedindo que houvesse essa passagem de energia magnética. Para admiração nossa, isso muitas vezes é passado através de uma reunião mediúnica, através de um médium, que inadvertidamente, com aquele grupo, não percebe que isso afronta o bom senso e as próprias orientações do livro dos médiuns. Continuando ainda, são eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. E aqui tem um ponto que é muito importante para todos nós, porque é justamente a partir dessas intromissões, desses falsos profetas na espiritualidade, que fazem com que os grupos espíritas se isolem. Chega ao ponto de, em determinadas instituições espíritas, impedirem que aqueles que frequentem aquele grupo possam frequentar outra instituição. E quando sabem que a pessoa está frequentando outra instituição também, chama a pessoa para uma conversa entre gente ou diretores daquela instituição, para que a pessoa estabeleça qual é a casa espírita que quer aderir. Isso que nós sabemos é um absurdo, ocorre. E muitas vezes com certa frequência. Eu choquei agora. Assim, eu não vi assim nenhum caso, mas tem ocorrido isso no âmbito espírita. Tem ocorrido aqui em Caruaru mesmo, como em cidades do porto de Caruaru, isso acontece. Aonde as pessoas, por também falta de certo estudo, se submetem a esse tipo de diretriz que a casa pode apresentar. Porque, na verdade, se tiver um certo conhecimento, não se submete e não aceitam esse tipo de imposição. Vamos para o último slide de hoje. Repeli, pois, sem condescendência, todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento, e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos, medíocres, que procuram impor-se aos homens, a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores.
a fim de os fascinar e de os tê-los dominados. Então, toda atitude ou ensinamento, quer tenha sido estabelecido em livros ou na própria prática na casa espírita, que incentive, de certo modo, o isolamento, a falta de união, de parceria, quer entre membros de uma casa espírita, quer entre as próprias casas espíritas. Quaisquer ideias que promovam isso são de espíritos inferiores, pseudo-sábios da espiritualidade, e que, na verdade, têm apenas por meta prejudicar e dificultar o desenvolvimento da revelação espírita. E que, encontrando certas fraquezas de caráter na área da vaidade, do orgulho, da presunção de certos trabalhadores ou dirigentes, fomentam a divisão, a cisania e os conflitos entre casas ou pessoas no movimento espírita, sem que de maneira nenhuma, dessa forma, estejam agindo a serviço do bem, porque estão agindo a serviço do mal. Mas é preciso, e o Espiritismo nisso ele é muito claro, de que na vida espiritual, como já advertia João, na sua carta que está no Novo Testamento, é preciso identificar se os espíritos são de Deus ou se não são. Porque já existiu, João já dizia, muitos espíritos que, pelo que ensinam, dizem ou estimulam, não são de Deus. Os espíritos que são de Deus ou que são do bem são os que fomentam o amor, a caridade, a união e o fortalecimento do movimento espírita. Vamos assim para a prece de encerramento. No próximo estudo nosso, nós já iremos iniciar o capítulo referente. Vamos então para a prece, pedir a nosso irmão Geraldo para ser intermediário da prece aí para nós.